Olá! Alguém já parou para pensar como é que esse bombardeio de luzes, sons, cheiros, tudo que cerca a gente a todo momento, como é que isso se transforma na realidade organizada que a gente experimenta? Pois é, hoje a gente vai entender direitinho isso, os processos psicológicos que o nosso cérebro usa para basicamente construir o nosso mundo. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. A grande questão é a seguinte: como é que a gente sai de um verdadeiro caos de informações sensoriais, sabe, tudo solto, para chegar nessa experiência super rica e cheia de significado que a gente chama de vida? É uma jornada fascinante que está acontecendo dentro da nossa cabeça a cada segundo. Bom, para começar a desvendar essa mágica, a gente precisa falar sobre os tais processos psicológicos. Dá para pensar neles assim como o kit de ferramentas do cérebro, sabe? O que ele usa para dar sentido bom, a tudo. Imagina só a cena. Andar numa rua bem movimentada. Tem carro buzinando, gente falando por todo lado, aquele cheiro de comida vindo de um restaurante, o sol batendo no rosto. É uma sobrecarga sensorial total. E o simples fato da gente conseguir focar em atravessar a rua em segurança, nossa, isso já é um feito incrível de organização mental. E tudo isso começa com o primeiríssimo passo, a sensação. É aqui, nesse ponto, que o mundo lá fora faz o primeiro contato com o nosso sistema aqui dentro. Então, sensação é basicamente a coleta de dados brutos. Pensa no sensor de uma câmera fotográfica. Ele captura a luz, as cores, mas ele não entende que está vendo uma árvore ou um rosto. É informação pura, sabe? Antes de qualquer tipo de interpretação. Mas como essa coleta de dados acontece? Bom, é um processo de 3 etapas bem definidas. Primeiro, os nossos receptores, que ficam nos olhos, ouvidos, na pele, captam a energia do estímulo. Depois, as vias sensoriais, que são tipo uns cabos, levam esse sinal biológico direto para o cérebro. E, finalmente, as áreas centrais lá no cérebro recebem essa mensagem para, começar a trabalhar. Mas olha só que interessante, tem um ponto crucial aqui. A gente não sente tudo. Existe um limite, que a gente chama de limiar absoluto. É a quantidade mínima de estímulo que a gente consegue detectar. Por exemplo, a gente não consegue ouvir um apito de cachorro ou ver luz ultravioleta, mesmo que essas coisas estejam aí, no ambiente. E mais curioso é que o nosso estado psicológico pode mexer com esse limiar. A importância de um som, como o choro de um bebê para os pais, por exemplo, faz com que eles fiquem muito mais sensíveis àquele barulho, mesmo que seja baixinho. Enquanto isso, outros ruídos, que são até mais altos, acabam sendo totalmente ignorados. Além disso, o cérebro é bem esperto. Ele aprende a ignorar o que é constante para poder focar no que está mudando. O nome disso é adaptação sensorial. Quer dizer, quando um estímulo não muda, as nossas células nervosas simplesmente param de dar tanta bola para ele. Isso libera nossa atenção para o que é novo e, quem sabe, mais importante. Todo mundo já passou por isso, né? Aquele choque inicial da água fria da piscina que, depois de uns minutinhos, parece que ficou normal, até gostosa. O que aconteceu? Nossos sensores na pele se adaptaram àquela temperatura constante. É um mecanismo de sobrevivência genial para a gente não ficar maluco com tanta informação. Ok, então o cérebro já coletou todos os dados brutos pela sensação. E agora? O que ele faz com isso? Bom, agora começa a parte mágica, a construção do significado. É aí que entra a percepção. A percepção é o passo seguinte. É o processo ativo de dar sentido àqueles dados sensoriais. É nesse momento que o cérebro transforma um monte de linhas e cores em uma casa ou um monte de ondas sonoras em uma música. É essa interpretação que cria a nossa experiência consciente. Então, para resumir bem a diferença, pensa assim: a sensação é o hardware, sabe? A câmera, o microfone captando o sinal. Já a percepção é o software rodando lá no cérebro que organiza e interpreta esse sinal para criar a imagem, o som final. Uma não vive sem a outra, claro, mas são processos bem diferentes. Para a gente entender melhor como essa organização toda acontece, vale a pena olhar para a psicologia da Gestalt. A ideia central deles era genial e muito simples. O todo é maior que a soma das partes. Ou seja, nosso cérebro não vê só um monte de pontos e linhas soltos. Ele está o tempo todo ativamente procurando por padrões, por coisas que fazem sentido como um todo. O primeiro princípio é o de figura e fundo. Ele diz que a gente sempre separa um objeto principal, que é a figura, do resto do cenário, que é o fundo. Por exemplo, numa festa barulhenta, a voz da pessoa com quem a gente está conversando vira a figura, e todas as outras conversas se tornam o fundo.
É um truque que designers usam o tempo todo para criar logos, por exemplo. Depois a gente tem o princípio da proximidade. É a nossa tendência natural de agrupar as coisas que estão perto umas das outras. É por isso que a gente lê palavras, e não um monte de letras soltas. Em um aplicativo, por exemplo, os botões que têm funções parecidas ficam juntinhos, para guiar a nossa percepção de forma intuitiva. E por fim, um que eu acho fascinante, o fechamento. A nossa mente tem uma vontade tão grande de ver as formas completas que ela mesma preenche os espaços que faltam. Se a gente vê um círculo com um pedacinho faltando, o nosso cérebro completa e a gente enxerga o círculo inteiro. É um truque que a arte e o design usam muito para criar imagens que a nossa mente adora completar. Certo. Mas com tantos estímulos disputando lugar ao sol, como é que o cérebro decide o que ele vai perceber? A resposta para isso está num filtro muito poderoso: a atenção. A atenção funciona mais ou menos como um holofote. Imagina um palco escuro, cheio de atores. O holofote ilumina só um deles e ele virou foco. Do mesmo jeito, a nossa atenção seleciona, no meio de um mar de estímulos, em qual deles a gente vai concentrar nossos recursos mentais, que, aliás, são limitados. E é fundamental a gente entender 3 características-chave da atenção. Primeiro, ela é limitada. Não dá para prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. Segundo, por ser limitada, ela tem que ser seletiva. A gente precisa escolher no que focar. E terceiro, essa escolha guia nosso comportamento. Quando alguém lê um livro num café, seleciona as palavras e ignora o barulho. Essa seleção não é à toa. Ela ajuda a alcançar o objetivo, que é entender a história. Para fechar, a nossa percepção do que está acontecendo agora não acontece num vácuo, sabe? Ela é totalmente influenciada por tudo que a gente já viveu antes. É aqui que a gente precisa ver como a memória entra nessa equação toda. A memória é como se fosse o nosso grande arquivo pessoal que dá contexto para tudo que a gente percebe. Quando a gente vê algo novo, o cérebro corre nesse arquivo para buscar associações. Uma maçã não é só uma forma vermelha e redonda. A memória diz pra gente que ela é doce, crocante e talvez até lembre aquela torta de maçã da infância. É a memória que transforma a percepção em uma experiência pessoal. E esse processo acontece em 3 etapas básicas. Primeiro, vem a codificação, que é quando a gente transforma a informação sensorial numa linguagem que o cérebro consegue guardar. Depois, vem o armazenamento, que é, guardar essa informação. E por fim, a recuperação, que é quando a gente puxa essa informação de volta para a consciência, permitindo que nosso passado ajude a entender o presente. Então, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se o que a gente percebe é uma construção do nosso cérebro, filtrada pela nossa atenção e moldada por memórias que nem sempre são perfeitas, então a nossa experiência do mundo não é como uma fotografia exata da realidade. É mais como uma pintura, uma obra de arte subjetiva que a gente cria a cada instante. E isso nos leva à pergunta final. O que, afinal de contas, é a realidade?